Olá pessoal, estou passando aqui para fazer um vídeo para o canal, dizer que recentemente eu fiz um curso sobre ecologia da paisagem. Esse curso foi muito interessante, foi um curso que quem promoveu foi o IP, o Instituto de Pesquisas Ecológicas, que fica em Nazaré Paulista, no estado de São Paulo. E o tema do curso é super importante para quem trabalha na área ambiental, sobretudo para quem trabalha buscando entender como que é o funcionamento das dinâmicas das populações, das comunidades, dos ecossistemas, de certa forma entender como que a paisagem e o avanço para as áreas naturais. Hoje o que nós temos é basicamente uma colcha de retalhos, né? Se a gente olhar um mapa de cima, nós temos vários fragmentos florestais permeados por matrizes de agricultura, pecuária, plantios, eucalipto, lagos, rios, enfim. A paisagem é composta por diversos componentes e dentre eles esses fragmentos. E como que estão esses fragmentos? Como que estão essas estruturas? Como que estão essas vegetações que sofrem com um processo de, a partir do momento que são alteradas, elas começam a sofrer também processos de perda de habitat, perda de biodiversidade. E tem também o que é chamado de efeito de borda, ou seja, os fragmentos eles têm uma determinada faixa para dentro da vegetação que algumas espécies são mais sensíveis do que outras. Algumas não sentem, mas outras sim. Então, sim, é considerado que alguns fragmentos têm um efeito de borda. E como fazer para a gente conhecer, como fazer para entender a dinâmica dos processos e as alterações desses processos diante da alteração do uso do solo. Então esse curso foi bem prático, ele foi teórico e prático. Nós aprendemos como manejar algumas ferramentas, como o QGIS, que é um software livre, gratuito para manejo, gestão de mapas. E vimos também alguns programas estatísticos, como o Coneflor, como o Fragstat, né? Trabalhamos também com o programa R. Quer dizer, foram pinceladas para a gente entender como que se faz as análises, como que se escolhem as métricas para fazer uma análise da paisagem. Então, por exemplo, vou dar um exemplo. Vamos trabalhar com uma espécie, estamos analisando a possibilidade de conservação dos fragmentos e vamos escolher um indicador que seria a avifauna, pássaros de subbosque. Então, mediante dados de informações, nós temos que algumas populações que são bem representativas, que são importantes, elas só cruzam fragmentos a 100 metros de distância um do outro. Os fragmentos maiores já ficam isolados dessa espécie poder se locomover. Então o estudo da paisagem, da ecologia da paisagem, vai olhar para esses fragmentos e vai indicar quais são esses fragmentos que ainda são viáveis e, de certa forma, vai também dizer quais são os locais que são importantes e que necessitariam ser recuperados para conectar determinados fragmentos. Quer dizer, você começa a ter tomadas de decisões que antes não tinha como você, sem ter essa base científica, você não tinha como escolher a dedo qual fragmento que você vai ligar. Com base em dados estatísticos, você consegue apontar e consegue entender como que essa paisagem está disposta no terreno, né? E qual é a melhor estratégia para a tomada de decisão. Vocês imaginem que isso pode ser usado, por exemplo, dentro do licenciamento ambiental, com uma ampla gama de atuações, como por exemplo na parte de estudos de impacto ambiental, entender como é que funcionam alguns impactos para algumas espécies, se um determinado EIA identificou algumas espécies ameaçadas de extinção ou vulneráveis, então você aplica a teoria e a prática da ecologia da paisagem para essas espécies específicas, roda o sistema, roda as métricas, entende e faz propostas do que deve ser feito para conservar determinada espécie. Assim como para a fase de planejamento, nós também vimos que é possível você usar os conceitos da ecologia de paisagem na implantação de um programa, como um programa de recuperação de áreas degradadas, por exemplo, indicando quais são os fragmentos mais interessantes de serem conectados para que a viabilidade das fontes de sementes sejam melhoradas, para que os fragmentos possam contribuir ainda mais na recuperação dos sistemas. Enfim, o curso foi com dois professores muito bons, Alexandre Martensen e o Alexandre Ueso.
o Alexandre Martensen da UFSCar e o Alexandre Ueso do próprio IP. Ambos trabalham ainda com Ecologia da Paisagem, algumas recomendações de leituras que eles nos passaram, e eu agradeço a atenção, espero que vocês tenham gostado do vídeo, não esqueçam de compartilhar, de curtir, e até a próxima. Um abraço!